Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Estamos dando início à nossa live dominical, Jesus Cristo, a verdade que liberta, baseado no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32. Quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com a boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão, pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos de secretaria da minha querida esposa missionária Lídia Faria Duarte. Desejamos a todos um programa cheio de bênçãos e de vitória, que Deus possa, por misericórdia, usar-nos para que transmitamos não a nossa própria mensagem, mas a mensagem inspirada, dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que precisa de uma oração, que precisa de a solução de um problema, por gentileza, envie-nos mensagens, seu nome, a cidade de onde você reside, e nós, com muito prazer, estaremos atendendo o seu pedido. Hoje, permitindo Deus, iremos transmitir-lhes a mensagem sobre o tema A Arca, símbolo da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para tanto, vos convido para lermos na augusta e infalível Palavra do Senhor. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 6, apenas um versículo, versículo 22. Gênesis, capítulo 6, versículo 22, lemos: Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Nós encontramos aqui Noé, o pregoeiro da justiça, conforme o apóstolo Pedro cita na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5. Ele é apresentado como o primeiro missionário comissionado e enviado por Deus para trazer a mensagem de salvação e também de perdição, assim como o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Deus nunca condena sem dar uma oportunidade. A história do patriarca Noé é contada no livro de Gênesis, nos capítulos 6 até o capítulo 10. Mas nós lemos aqui que podemos dizer que é o texto de ouro da história de Noé. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, nós encontramos Deus falando da seguinte maneira, que o homem é carne e seus dias serão de 120 anos. Ou seja, Deus estava dando uma oportunidade para que os contemporâneos de Noé recebessem então a mensagem. A Bíblia diz que toda a terra estava contaminada por violências,
contaminadas pelo pecado. O pecado, ele de tal monta que chegou perante o Senhor Deus, e Deus viu que era necessário então dar um basta naquela situação. Deus sempre amou o pecador, porém Deus abomina o pecado. Quantas pessoas que, de maneira errônea, dizem Deus é amor, e certamente Ele não vai me condenar. Não, Deus é amor, mas Deus é justiça. E o pecado chegou diante de Deus, e Deus então resolveu acabar com a raça humana, extingui-la devido ao pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação do homem para com Deus. Mas Deus, Ele preparou então Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça porque ele tinha uma vida separada, uma vida de santificação e obediência a Deus. E Deus o chama para ser então o primeiro missionário. Eu quero aproveitar aqui e fazer menção das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse último trimestre nós teremos 14 lições. Hoje nós aprendemos a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Foi uma escola dominical muito abençoada. Eu quero aqui enviar uma saudação especial ao nosso prezado irmão, mestre, professor da escola dominical, o evangelista Roberto Nogueira. Um grande abraço para o irmão. Ele transmitiu-nos ensinamentos gloriosos da palavra do Senhor, assim como todas as classes das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, crianças. Foi uma escola dominical abençoada. O irmão, a irmã que faltou, você perdeu uma grande bênção. Mas nós temos ainda para este trimestre mais 8 lições. Hoje nós estudamos a 6ª, iremos até a 14ª lição, que será a última lição, missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus abençoe o pastor Modesto, que é o nosso superintendente da escola dominical. Nós estamos tendo todo o apoio, né? Nosso pastor presidente, pastor Pedro Pernas, um abraço também ao pastor Pedro, que esteve na classe ali conosco. E uma coisa importante, o pastor Pedro deixa sempre o professor à vontade para falar, não fica interrompendo todo o instante o professor. Ainda o professor abriu a oportunidade para ele, diz, continua. É muito bom assim, nós dando toda a ênfase para que o professor então transmita a palavra. Mas voltemos aqui à chamada de Noé. Deus o chamou e incumbiu-lhe de uma missão especial. Deus disse, olha, eu vou destruir a terra por água. No tempo de Noé, não se tinha conhecimento das chuvas. A Bíblia nos diz que a terra, então, era apenas através de um orvalho, recebia apenas um orvalho e não tinha chuva. Mas Deus havia dito que iria destruir todo o ser vivente através do dilúvio das águas. Mas Deus, Ele disse a Noé que preparasse uma arca. Deus lhe disse de qual madeira deveria ser feita a arca.
qual o acabamento que deveria ser feito. Deus deu o desenho completo para Noé, as medidas, os compartimentos e o mais importante, que Noé fez tudo conforme a orientação de Deus. Quando nós obedecemos a orientação de Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos vitoriosos, nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades, pelas intempéries desta vida, mas lá na frente nós temos vitória. Quantas pessoas que infelizmente têm naufragado na fé porque são desobedientes à orientação de Deus. A busca da orientação de Deus é a sua santa e augusta palavra. É Ele que nos mostra o que devemos fazer. Noé, então, começou a construção da arca. E nós podemos, então, dizer sem sombra de dúvida que foram 100 anos, porque Deus chamou Noé, ele tinha 500 anos. E quando ele entrou, ele, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, a Bíblia diz-nos que ele era da idade de 600 anos. 100 anos Noé pregando, olha, vai chover torrencialmente, vai haver destruição, todos vão perecer, mas tem uma salvação. Todos estão convidados a entrar na arca, mas infelizmente a mensagem de Noé não foi recebida. Os seus contemporâneos não receberam a mensagem, não creram na mensagem da palavra de Deus, zombaram de Noé, tinham-no como um homem louco, como uma pessoa que estava transmitindo uma mensagem que nunca se concretizaria. Mas, meus amados e queridos irmãos, 100 anos foi a oportunidade. Noé, o pregoeiro da justiça. A Bíblia, em 4 oportunidades, faz menção de Noé. Jesus Cristo falou de Noé. Mateus capítulo 24, versículo 38, Jesus disse assim: como fora nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e todos pereceram. Noé, mensageiro de Deus, pregando a condenação, mas pregando a salvação. E é interessante também nós frisarmos que a mensagem de condenação também houve a mensagem, a oportunidade da salvação das pessoas que recebesse e cresce na mensagem que Noé estava transmitindo-lhes. Infelizmente, eles não receberam, não creram na mensagem transmitida por Noé. 100 anos se passaram e chegou o dia em que Deus iria cumprir com a sua palavra. Nós vivemos entre os homens, infelizmente, a maioria não cumprem com as suas palavras, fazem promessas, mas as promessas são descumpridas. Não se cumprem as promessas, mesmo aqueles que assinam contratos, muitas vezes não obedecem, não fazem aquilo que tinham que fazer. Seus compromissos não são honrados, mas Deus
é aquele que promete e não falha. Deus não falha. Os homens falham, as promessas humanas falham, mas as promessas de Deus não falham. Meu irmão, amigo, se Deus lhe fez uma promessa, se Ele lhe prometeu algo, essa promessa irá cumprir-se, porque Deus cumpre com a sua palavra. Os contemporâneos de Noé não creram na mensagem. Imagina, não chore. Há apenas um orvalho e este homem está dizendo que todos vão perecer pelas águas, que as águas inundarão. Não creram, e assim chegou o dia em que Deus ordenou que Noé entrasse na arca com a sua família, e ele fechou as portas da arca, e começou a chover, e a Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites choveu copiosamente. Olha, meus irmãos, se por alguns minutos chove, como aconteceu aqui em Lorena, né, antes de ontem, uma chuva por poucos minutos já correu um enxurradão pelas ruas, se houve destruição, se houve coisas horríveis, não somente aqui em Lorena, mas em vários lugares. E agora, irmãos, o que nós pensarmos de 40 dias e 40 noites chovendo, Deus estava cumprindo com a sua promessa. Veio então a perdição de todos, porque não creram na palavra do Senhor. E hoje, os nossos dias em pleno século 21, a maioria não crê na palavra de Deus, não crê que somente em Cristo há salvação. Hoje nós não temos uma arca para oferecer-lhes, mas simbolicamente a arca simbolizava Cristo, a salvação. Em Cristo todos podem ser salvos se obedecerem o chamado do Senhor, mas se desobedecerem o chamado de Deus, também todos serão perdidos. Em Cristo a salvação, fora de Cristo a perdição. A escolha é sua. E a Bíblia diz-nos hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aceite Cristo como único e suficiente Salvador, porque amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo tem, não por oferecer uma arca, mas o seu Filho Jesus Cristo, e fora de Jesus não há salvação. A escolha é sua. Escolha Jesus para que viva e tenha vida eterna, ou senão estarão perdidos para todo sempre. Queres vir a Cristo? Aceite-o como teu único e suficiente Salvador. Daqui a pouco estaremos orando a favor de todas as pessoas. E se você está aceitando Jesus como seu Salvador, mande aqui uma mensagem. A missionária Lídia está ali a posto e vai passar para nós, e nós estaremos fazendo uma oração especial por vocês. Queremos agradecer ao pastor Modesto, que sempre nos dá uma força, né? Que Deus abençoe o pastor Modesto. Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical. Olha, domingo é a lição de número 7, domingo próximo vindouro, lição de número 7. A responsabilidade da igreja com os missionários. A responsabilidade da igreja com os missionários. A igreja em Lorena mantém diversos missionários em vários países. E vamos então, irmãos, orar, contribuir e fazer missões. Podemos fazer missões com os nossos amigos, colegas ali da faculdade, do nosso trabalho. Não vamos deixar de falar de Jesus. Deus abençoe o irmão Modesto, Deus abençoe a nossa escola dominical, que sempre possa
crescer na graça e no amor do Senhor. Obrigado aos irmãos que têm nos prestigiado. Às vezes, no momento aqui da gravação da live, o nome não aparece, mas depois nós temos as mensagens dos irmãos. Quero enviar aqui um abraço, uma saudação especial ao nosso pastor e mestre Ananias Diniz, ou Ananias. Um abraço, Deus abençoe o irmão, toda a sua família. Muito bem. Nós temos o irmão Marcelo Ramos Salles. Deus abençoe o irmão Marcelo. Aqui o evangelista, irmão Roberto Nogueira, nosso professor da escola dominical. Parabéns, irmão Roberto. Foi uma escola dominical muito abençoada. Eu fiquei quietinho, porque eu queria aprender, né, para não atrapalhar o irmão, que se ficar falando toda a vida atrapalha o professor, não é verdade? Foi uma escola dominical abençoada. Deus continue te abençoando, irmão Roberto, e te usando de uma maneira toda especial. Muito bem. Eu quero enviar saudações aos meus filhos, ao André, a Lidiane ali em São José dos Campos. Mandaram um beijinho especial para o Benício e para a Giovana. Deus abençoe vocês, viu? Vocês são lindos, inteligentes. O vovô Bazuca e a vovó Baixinha, nós os amamos muito, viu? Deus abençoe. Ontem nós estivemos ali com os dois, né? Com os nossos filhos. Eu quero aqui parabenizar a minha nora Hélita. Ontem ela comemorou o aniversário dela. Já que o aniversário dela foi dia 26 de setembro, comemorou ontem. E ela, então, comemorou também a colação de grau como bacharel em Direito. Agora, nós temos também a doutora Hélida Pires. Hélida, parabéns. Foi uma festa muito bonita. Foi um almoço muito saboroso. Nós ficamos felizes de termos participado da sua alegria, viu? Que Deus te abençoe, que você seja uma excepcional advogada, assim como é seu esposo, doutor André, a sua cunhada, a doutora Késia. Um abraço para você, Késia, aí na cidade de Itatiaia, também para o meu genro, o Luiz Fernando, também que está estudando. Logo, a equipe de 3, agora é 4, né? A equipe será 5 advogados. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, no nome do Senhor Jesus. Quero mandar um alô especial também para a minha cunhada Raquel Faria. Que Deus abençoe você, Raquel. Você é uma bênção, viu? Você é uma pessoa que nós te amamos muito. Deus abençoe. Na oração nós estaremos orando pelo meu cunhado, o meu cunhado mais novo, o Luiz Faria Júnior, que mora ali em Santo André. Estaremos apresentando em oração, crendo no milagre de Deus. Nós cremos no Jesus que salva, perdoa os pecados, dá ordem ao anjo para escrever o nome no livro da vida, cura os enfermos, batiza com o Espírito Santo, concede os dons espirituais. Esse Jesus maravilhoso que nós estamos por misericórdia pregando a sua palavra já há mais de 59 anos. E como diz o hino, né? Levarei a mensagem da cruz, até por uma coroa trocar, glória a Deus. Que Deus abençoe então poderosamente a todos aqueles que têm estado conosco. Nós temos também a nossa irmã Enilda Correia, que está assistindo. Deus abençoe a irmã Enilda Correia. Nós temos também nosso irmão Robson Coy, que está pedindo oração a favor dele e da sua família. Vamos apresentar então o irmão Robson e também a sua família em oração. Que Deus continue abençoando. Vamos orar então agora, irmãos, pelos enfermos, pelos necessitados, pelos problemáticos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos neste primeiro domingo
de novembro de 2023, quando o Senhor proporcionou-nos o grande privilégio de levarmos a mensagem, que possamos obedecê-lo, Senhor, enquanto estivermos vivos, possamos pregar que o Senhor é aquele que salva, perdoa os pecados, cura os enfermos, batiza os crentes com o Espírito Santo, concede dons espirituais. Em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, Senhor, meu cunhado Luiz Faria Júnior, que está enfermo. Senhor, Tu és poderoso para colocar as mãos sobre a vida do Luizinho agora e repreender esta enfermidade. Nós cremos em Ti, cremos no milagre. Senhor, outras pessoas que estão enfermas, oramos também a favor do nosso irmão Robson Coy, por ele e pela sua família. Abençoa todos os irmãos que aqui, Senhor, estão compartilhando conosco esta live, aqueles também que irão posteriormente assisti-la, que possam ser abençoados. Nosso Deus, nosso Pai, que a Tua bênção, a Tua graça, que a unção do Teu Espírito esteja na vida, porque o Senhor é aquele que cura. A este enfermo, esta irmã, esta criança, este homem desenganado pela medicina, em nome de Jesus nós oramos. Sai todo tipo de enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Determinamos a bênção da cura, da libertação, em nome de Jesus. Receba a tua bênção, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram conectados conosco, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós temos também aqui a irmã Andréia Vaz Lenilson Dias, que está assistindo. Deus abençoe a irmã Andréia Vaz. Ontem estivemos em São José dos Campos e alguns irmãos informaram-nos que também eles assistem a nossa live. Irmão Douglas. Douglas é cunhado do André, não, ele é sobrinho da Hélida, né? Então um abraço, irmão Douglas. Um abraço também ao irmão Abner, né? O pastor Abner. Ele falou que sempre assiste a nossa live. Ele é o filho do pastor Francisco Salles Ferreira, pastor lá da cidade de Dracena. Um abraço a todos os irmãos aí de Dracena. E vamos orar também pelo nosso irmão pastor João Rocha, que está enfermo. Que Deus possa estender a sua mão. Quero agradecer a minha querida esposa, a missionária Lídia, que sempre está aqui ao nosso lado, nos ajudando. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, uma semana felicíssima a todos. Lembrando que daqui a pouquinho, às 18 horas, um grande culto na nossa sede, nas 24 congregações aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Lorena. Nossa sede está na rua Ipacaré, 293, e nas nossas 24 congregações espalhadas em todos os bairros da cidade. Deus abençoe a todos, e você não tiver condições de estar presencialmente conosco, pode, através das plataformas sociais, né? Do Face, do YouTube, colocar lá Adel Lorena. A partir das 18 horas o culto é transmitido ao vivo. Deus abençoe a todos. Até domingo próximo vindouro, se o Senhor permitir. Fique com Deus. Uma ótima semana. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, ninguém pode impedir. Um abraço a todos do seu irmão em Cristo, pastor José Maria.